Está tramitando no Congresso Nacional projeto de autoria da deputada Perpétua Almeida. Proposta de emenda à Constituição número 21/2021. Acrescenta ao artigo 37 da Constituição Federal o inciso 23, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na administração pública, nos 3 níveis da federação. E daí está lá no projeto: as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 37 da Constituição passa a vigorar acrescido do inciso 23. O militar da ativa somente poderá exercer cargos de natureza civil na administração pública nos 3 níveis da federação, desde que atendidos os seguintes requisitos: se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, passará automaticamente no ato da posse para a inatividade. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Li o projeto. A autoria é da deputada Perpétua Almeida, mas o projeto contou com assinatura eletrônica de parlamentares de inúmeras correntes ideológicas. E, obviamente, trata aqui de um tema que hoje está em voga, que é a participação dos militares na gestão pública, em cargos da estrutura federal, principalmente. Nunca se viu uma participação tão grande de militares, inclusive da ativa, e daí, né, o debate e esta proposta da deputada Perpétua Almeida, que está na linha conosco, para falar a respeito. Deputada, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Aqui tudo bem. Espero que é com a senhora também, deputada. Tá tudo bem. Eu estou no Acre hoje. É um prazer enorme. Então estamos com um fuso horário um pouco diferente. Que horas são aí? Olha, aqui no Acre são 12 horas e 8 minutos. Muito bem. Deputada, vamos falar um pouco sobre a sua proposta. A senhora acredita que haverá possibilidade disso passar no Congresso Nacional? Vi na assinatura eletrônica do projeto da emenda constitucional que muitos parlamentares que não necessariamente são da sua mesma vertente ideológica também parecem apoiar a ideia. Gente do DEM, do Novo. Qual é a sua preocupação em relação à participação dos militares na política? Olha, Guilherme, é um prazer muito grande estar discutindo esse assunto da questão militar. É muito bom que a gente compreenda que a questão militar, a questão de defesa, não é uma área que deve ser debatida apenas por homens ou mulheres de farda. Deve ser debatida por toda a sociedade e pelo parlamento brasileiro. A Constituição mesmo é muito clara sobre o papel das Forças Armadas. E a Constituição de 88 diz que as Forças Armadas são instituições de Estado, do Estado brasileiro. Portanto, você conclui, elas não são instituições de governos, elas não são instituições de partidos, elas não são instituições de políticos. Forças Armadas servem à nação, servem e devem estar à disposição do desenvolvimento nacional, independente de qualquer governo. Então, a Constituição diz que as Forças Armadas são instituições de Estado, são instituições permanentes, quer dizer que nós vamos ter sempre as Forças Armadas, porque existe uma Constituição que é a lei maior do país, e diz que elas são reguláveis. Reguláveis por quem? Óbvio, elas são reguláveis pelo o poder político. E eu sempre gosto de acrescentar, em comum acordo com as próprias instituições, com as próprias Forças Armadas. Então, é o poder político, é o parlamento, é o Congresso Nacional que regula o papel das Forças Armadas. A Constituição é muito clara sobre esse papel. E eu me preocupo muito, se nós queremos e dizemos
e está na Constituição que elas servem ao país, à soberania nacional, portanto, elas não servem a governos, elas não servem a interesses políticos, e me preocupa muito hoje como as coisas estão. Eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente que eu coloco ali que a doutrina do general Góes, que desde que se derrubou a velha república, ele sempre teve a preocupação de dizer que a política não deve estar nos quartéis, mas os quartéis devem ter uma política de Estado, deve ter uma noção sobre o papel deles no Estado. É a mesma coisa que ele dizia antigamente, não tem que estar a política no Exército, tem que ter a política do Exército. É que antigamente você tinha o Ministério do Exército. Se o general Góes Monteiro hoje estivesse à frente de qualquer uma instituição militar, no caso o Exército, ele ia dizer o seguinte: as Forças Armadas ou a Defesa não tem que estar dentro da política ou a política dentro dessas instituições. O que nós temos que ter é uma política das instituições, a política do Estado brasileiro. Porque... Agora, é inegável que ao longo da história as Forças Armadas tiveram uma participação na política de forma muito incisiva. A instauração da velha república, ela foi um golpe contra a monarquia constitucional. Sim. Por isso que... Posteriormente nós tivemos a ditadura militar, que também se deu através de um golpe, depois dentro da ditadura outro golpe. Sim, por isso que ali, já na velha república, depois, o Góes Monteiro dizia, nós temos que distanciar as Forças Armadas da política. A ditadura veio também para mostrar que não dá certo, Forças Armadas e política. Por isso que a Constituição pontuou isso. E aí a nossa PEC, que é uma proposta que emenda a Constituição, ela não inventou a roda, ela não inventou um texto novo. Eu peguei o próprio texto da Constituição e levei para um outro local. Eu peguei o texto da Constituição, que regula a participação de militares na política. É tipo assim, querem participar? Tudo bem, mas tem regras. E a própria Constituição diz, quem tem menos tempo de serviço vai pedir afastamento. Quem tem mais de 10 anos de serviço vai para a reserva. E aí o que eu peguei? Eu peguei essa mesma regra e levei para a ocupação de cargos políticos. Se você imagina, por exemplo, o Ministério da Defesa, que foi ocupado por um general de Estado, general Pazuello, que botou no colo dele mais de 500 mil mortes, e a gente já sabe que muitas delas nós poderíamos ter vencido e evitado se tivesse comprado vacina com tempo. Aí você pega essa pessoa, quem respondeu pelo governo, quem responde pelo governo, que subiu no palanque político de um governo, e depois ele volta para dentro de uma das Forças Armadas, para dentro do Exército. Lamentavelmente, ele vai levar a política para dentro do Exército. A frase não é minha, mas ela é conhecidíssima no mundo. Quando a política entra dentro de um quartel, a disciplina e a hierarquia, que são os pilares de formação militar, sai pelas outras portas. Então é isso que nós temos que evitar. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, ele faz questão de bater no peito e dizer: o meu exército, as minhas forças armadas. Ele não tem exército, quem tem é o país, é a nação, o Estado brasileiro. E a senhora acredita que, em parte, os militares participam dessa confusão de papel de forma consciente? Eu diria que os militares como instituições, não. O Exército como instituição, a Marinha como instituição, a FAB como instituição, não. Mas figuras destas instituições, sim. E fazem questão de confundir esses papéis. As duas últimas notas do Ministério da Defesa, assinada por Braga Neto, e que fez com que essas instituições assinassem, é um grande equívoco. A primeira nota manda um recado. Para o Congresso Nacional, manda um recado ali para a CPI. A segunda nota se mete na questão de voto, se é impresso ou não. No Forças Armadas, o Ministério da Defesa não tem que estar se metendo nisso e mandando recado para ninguém. Eles têm que tratar de defesa. Da política tratam os políticos. Muito bem. E com relação a esse período de quarentena a que os militares estariam submetidos,
Como é que funcionaria isso, na sua visão? Olha, o sujeito é militar da ativa. Ele tem que necessariamente ir para a reserva para então assumir o cargo. Então, a minha proposta hoje coloca que se alguém quer assumir um cargo político, ele que vá para a reserva, saia de uma instituição. É um general do Exército, é um almirante da Marinha, quer assumir um cargo de ministro de Estado ou um cargo político, então dê tchau para sua força, vá para a reserva e assuma. Só que tem gente defendendo com mais rigor. Tem gente defendendo que quando instalar a comissão especial da PEC, tem gente querendo dar um prazo aí de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos para participar da política. No caso, seria uma quarentena. Ele iria. A ideia desse seria que o militar não apenas fosse para a reserva, mas também tivesse que aguardar um período de tempo para então entrar na vida pública ou participar da vida partidária. E tem gente que defende isso, inclusive para juízes, para delegados, porque diz o seguinte: o juiz está cuidando de um processo, está cuidando de julgar. O delegado tem um inquérito na mão, está ali julgando. Aí ele vai largar ali, já vai entrar logo na política. E se tudo que ele estiver fazendo até então tinha um interesse político por trás? Então tem gente que defende que é preciso fazer essa discussão junto com a PEC. Eu não tenho ainda uma opinião clara sobre isso. Até porque, quando se instalar a comissão especial, eu vou querer debater áreas que considero muito importante a presença dos militares. Áreas, por exemplo, que o Estado brasileiro tem investido muito, tem gastado dinheiro para formar militares. Por exemplo, na área nuclear. A Marinha do Brasil tem o nosso programa do combustível nuclear e tem o nosso programa nuclear brasileiro e o programa, inclusive, que está sendo construído é o submarino nuclear. São áreas civis, mas que hoje boa parte dos militares da Marinha dominam essa área e nós não podemos ficar sem eles nessa área. Como é a própria área cibernética, que tem hoje muitos militares do Exército nela. E a área espacial, que tem o Programa Espacial Brasileiro, que tem militares da FAB nesse programa. Então, essas áreas, nós precisamos das Forças Armadas. Assim como nós precisamos dela em áreas como a área da engenharia de defesa, a indústria de defesa. Mas a senhora menciona aqui áreas que são de caráter técnico, especificações de formação. Sim. É diferente, por exemplo, de um militar ocupar, por exemplo, o posto de ministro da Saúde ou até mesmo ministro da Casa Civil. Com certeza. Você foi exatamente no ponto. Quando a gente for debater isso na comissão especial, nós vamos fazer questão de separar o debate. As áreas técnicas nós precisamos e queremos, e o Estado brasileiro tem gastado dinheiro na formação de militares. Agora, na área política, que fiquem os políticos discutindo e tomando de conta da política. Como diz lá no meu seringal, cada macaco no seu galho. É assim que as pessoas dizem. Então, cada um cuide daquilo que é a sua área. A senhora mencionou aqui aqueles que estão propondo também a criação de regramentos semelhantes a esse, né? Em relação a juízes e integrantes do Ministério Público. Há um projeto do Nelson Trade a respeito. A senhora confirma, então, que há uma movimentação para juntar os dois projetos num só. Entretanto, sim, a senhora não tem opinião formada. A senhora acha que é possível juntar os dois projetos? Eu concordo muito com a tese do projeto do deputado Nelson Trade. Concordo, eu acho corretíssima. Agora, eu não tenho ainda uma opinião sobre você botar tudo isso numa comissão especial. Eu acho que a gente vai ter que amadurecer essa discussão. Porque se o meu foco é defesa, instituições de defesa, como instituições de Estado brasileiro, aliás, a Constituição brasileira coloca o poder de arma. Quem detém isso são as Forças Armadas. E eu penso que a gente tem que diferenciar esse debate, para a gente evitar ter que ouvir recados do tipo homem armado não manda recado. Tem muita diferença nos papéis de quem está com as forças, do que são as Forças Armadas e do que são o papel dos juízes, embora eu concordo que ambas são instituições de Estado. Se a gente tiver tempo para maturar,
eu não vejo problema de a gente fazer esse debate, porque eu concordo com o conteúdo do projeto do deputado Nelson Trade. Também é uma PEC, né, deputada Aliás, Perpétua? Fábio Trade. Fábio Trade? Não é o Nelson Trade? Não, Nelson Trade é o irmão senador, Fábio é o deputado federal, que é o autor do projeto. Perfeito, boa correção então. De qualquer modo, a depender da discussão, a senhora não seria totalmente contrário, né, do ponto de vista de como vai se dar a formatação, né, talvez de uma integralização das duas propostas, para juntar isso tudo, através de uma regulação, às instituições de Estado permanentes, como as Forças Armadas, o Poder Judiciário e o Ministério Público, para um regramento mais específico em relação a isso. No mérito eu não tenho discordância, porque eu concordo com as propostas. Perfeito. Agora, tecnicamente, aí a gente tem que ver se cabe tudo numa mesma comissão. Aí os técnicos da Câmara, a assessoria da Casa, vai nos dizer isso, inclusive, quando instalada a comissão. É bom que a gente diga que essa PEC, ela teve assinatura de 189 deputados. Sim, eu mencionei aqui antes que houve uma adesão muito expressiva e de correntes ideológicas diferentes. Isso. A senhora é do Partido Comunista do Brasil, mas o deputado Marcel Van Hatten, que não concorda com nada, provavelmente, que a senhora defende, também assinou. Eu vi ali na assinatura eletrônica dele do projeto. Sim. E é bom que a gente diga que todos os partidos políticos da Câmara assinaram. Não ficou um único partido sem assinar essa PEC. Então, ela virou uma PEC, não é da deputada Perpétua ou do Pazuello, porque, parece para punir o Pazuello. Virou uma PEC que é uma expressão da vontade do parlamento brasileiro. E quem acusa a PEC de, na realidade, conter um teor de preconceito para com militares, querendo excluí-los, eventualmente, do debate público, o que a senhora diria? Olha, quem faz esse tipo de ação, de acusação, não conhece o meu trabalho junto às Forças Armadas. Se tem alguém... Eu duvido que alguém defenda as Forças Armadas no parlamento mais do que eu. Podem defender igual a mim, mas mais do que eu não existe ninguém. Eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, depois presidi a Comissão de Inteligência do Congresso. Sei a importância de termos instituições militares fortes no país. Isso em comum com tão forte deve ser também o nosso Itamaraty, porque assim você impõe com forças estrangeiras, é preciso ter o poder de dissuasão. Isso você só tem se você tiver forças armadas fortes, se você tiver uma diplomacia forte. E quando eu trabalhei no Ministério da Defesa, também foram essas as minhas preocupações. Eu me preocupo tanto com o papel e o caráter nacional das Forças Armadas que eu não quero vê-las nesta lambança que tem sido o governo do presidente Jair Bolsonaro. E outra coisa, viu, Guilherme? Diga, o próprio presidente Arthur Lira já despachou a PEC para a CCJ. Ele nem cumpriu o tempo regimental que ele teria direito, se ele quisesse, que daria até a primeira sessão do retorno dos trabalhos, agora no segundo semestre. Ele nem esperou esse prazo, ele já despachou para a CCJ mesmo durante o recesso. Isso significa que o presidente Arthur Lira também está preocupado em dar um sinal para a sociedade, em discutir esse assunto. Agora, a presidenta Bia Kiss, que é a presidente da CCJ, ela precisa escolher o relator e cumprir minimamente o tempo regimental de 5 sessões da Comissão de Relações Exteriores, votar o projeto para que o presidente possa instalar a comissão especial. E qual que parece ser a disposição dela na sua avaliação? Olha, eu tenho conversado com ela, eu tenho pedido para ela que escolha um relator ou uma relatora que tenha sensibilidade com a importância deste projeto, que tenha sensibilidade com o que o próprio parlamento expressou, com 189 assinaturas, que tenha sensibilidade com o que está vindo da rua, porque tem uma pesquisa... E a prerrogativa de escolha é dela, no caso, da deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, é isso? É ela que faz a escolha. Tem uma pesquisa que eu acho que foi o Datafolha que disse que a maioria do povo brasileiro é a favor de separar essas coisas, militar no quartel e não militar na política. E agora falando um pouco sobre os acontecimentos recentes e que, obviamente, né, estão ligados à discussão desse projeto. A senhora mencionou ali o episódio envolvendo a nota do ministro da Defesa Braga Neto, que foi subscrita, né, também por
pelos comandantes das Forças Armadas, no caso envolvendo o Osmar Aziz, o presidente da CPI da Covid-19. A senhora falou agora em relação a essa polêmica, né, novamente, o Braga Neto com relação à questão eleitoral. Como é que a senhora está vendo, no momento, a participação desses militares que estão no governo na política? Olha, eu queria te dizer uma coisa. Eu tenho grande admiração pelo general Fernando, que saiu. Fernando Azevedo. Que era o ministro da Defesa, os ex-comandantes. E, para mim, ali, eles só foram demitidos porque eles resolveram seguir à risca a Constituição brasileira. E eu espero que os atuais comandantes façam o mesmo. Mas o ministro, o comandante agora, da Aeronáutica é tuiteiro, deputada. E ele faz comentários sobre a vida pública nacional, a política nacional. Inclusive a entrevista que ele deu ao jornal O Globo tem aspectos ali que são, na minha modesta avaliação, incompatíveis com o militar da ativa. E sim, nada é feito. O Exército, por exemplo, em relação ao Pazuello, criou um precedente gravíssimo ao não puni-lo pela sua flagrante participação num ato de caráter político eleitoral. Sim, você tem razão. E naquela semana em que todo o Brasil esperava que o Pazuello seria punido, naquela mesma semana o vice-presidente da República, ao ser perguntado sobre isso, ele disse com maior tranquilidade: sim, tem regras no Exército, ele vai ser punido. O vice-presidente da República que veio do Exército disse isso. E naquela semana eu conversei com vários militares da ativa e da reserva. Vários, eu conversei com mais de 20. Nenhum se arriscaria a apostar que o Pazuello não seria punido. Então, eu penso que o próprio comandante do Exército, ele criou um problema ruim para ele mesmo, porque ele pode estar criando enfrentamentos dentro do próprio Exército para ele, se ele tiver que punir o outro, um soldadinho lá, e ele tiver que dizer: olha, mas um general não foi punido. Eu penso que o comandante da Aeronáutica, ao dar uma entrevista daquela, está criando um problema para ele mesmo. Sim. Porque se Forças Armadas não tem que se meter na política, ele está se metendo o tempo inteiro, o próprio comandante, o próprio ministro da Defesa, eles estão criando problemas para ele mesmo, para poder, eles estão minando a força e a autoridade dele dentro das próprias instituições. E isso é muito ruim para as instituições. E, naturalmente, por exemplo, Braga Neto vai estar sendo convocado para se explicar. Eu nunca vi em tão pouco tempo o ministro da Defesa ser tantas vezes convocado para ir se explicar no parlamento, ser achincalhado hoje pela sociedade e pelas redes sociais por conta da postura deles e soltar nota o tempo inteiro. Então, é preciso se darem ao respeito, é preciso olhar para o tamanho do cargo que assumiram. São cargos muito importantes, são cargos de nação. A história das Forças Armadas, a partir da Constituição de 88, tem um histórico de que a população olha para eles com respeito. Eles conquistaram a admiração da sociedade desde a Constituição de 88. Isso é um patrimônio. O ministro Braga Neto e os atuais comandantes das Forças Armadas não podem jogar esse patrimônio no lixo. A senhora acredita que a atuação no Haiti criou uma, digamos, percepção política muito exaltada em certos setores das Forças Armadas? Está se examinando agora a participação das Forças Armadas brasileiras na crise do Haiti. E há uma revisão crítica em relação a isso. Como é que a senhora vê a situação? Olha, eu não sou daquelas que comungo com esta opinião. Perfeito. Eu fiz questão, quando eu estava na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, visitar alguns países que, para mim, têm uma relação direta com o meu trabalho na comissão. Eu visitei o Haiti, foi um dos países que eu escolhi visitar, porque eu queria acompanhar de perto o trabalho que as nossas Forças Armadas estavam fazendo ali, a pedido da ONU. O Brasil cumpriu uma missão da ONU. E quando o Brasil foi convidado para colocar as suas Forças Armadas no Haiti para cumprir uma missão da ONU, é porque o Brasil era bem quisto, o Brasil era bem visto no comportamento dos militares. Era porque ali os nossos militares seguiam a risca da Constituição brasileira. E eu gosto da ideia de eles terem ido para lá cumprir esse papel no Haiti.
foi muito importante o trabalho que os militares fizeram no Haiti. Acompanhei de perto, aliás, quando as forças militares do Brasil passavam, elas eram referenciadas. Enquanto que quando outras forças militares passavam, o povo do Haiti jogava pedra nelas. Então, eu vi um trabalho necessário. E hoje, olhando para a história do Haiti, hoje, do que está acontecendo lá, eu penso que não estava maduro ainda o suficiente para tirar a missão de paz da ONU do Haiti. Última pergunta, deputada Perpétua Almeida. Em relação ao trâmite da proposta que a senhora está capitaneando aí, esse projeto de emenda constitucional número 21/2021, qual que vai ser agora o caminho dele dentro do Congresso Nacional? E se, eventualmente, a proposta do deputado Trade for apensada, for unida, qual será o procedimento regimental? Olha, a partir de agora, já que o presidente Arthur Lira já despachou para a Comissão de Constituição e Justiça, cabe à deputada Bia Kiss, que é a presidente dessa comissão, escolher o relator ou a relatora, que terá 5 sessões para aprovar o relatório. O relatório vai debater apenas a constitucionalidade, se a minha proposta está de acordo com a Constituição ou não, ela não vai entrar no mérito. Aprovando a constitucionalidade, o presidente vai chamar os partidos políticos para que indique os membros para instalar a comissão especial. Na comissão especial vão ser apresentadas emendas à PEC. Eu mesma vou apresentar emendas sobre essa coisa de separar o que são cargos técnicos e o que são cargos políticos. Ali, provavelmente, alguém vai apresentar a proposta do projeto do deputado Trade. E aí vai instalar a discussão. E você tem um período ali, um trâmite na comissão, que são 40 sessões da comissão, para poder aprovar o texto final. Muito bem. Deputada, muito obrigado pela sua participação, direto aí do Acre, falando aqui no Bastidores do Poder no Rio Grande do Sul, fazendo a conexão do norte com o sul do Brasil, um assunto que é muito importante, necessita de uma ampla discussão e tenho certeza que o seu projeto ajuda aí nesse sentido. Então, eu lhe agradeço o espaço na agenda e lhe deixo com a última palavra. Olha, Guilherme, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de falar com os irmãos aí do sul do Brasil. Eu costumo dizer para a deputada Manuela e para o deputado Henrique Fontana, que são amigos meus daí, de que nós temos uma história linda, o Acre e o Rio Grande do Sul. Foi um gaúcho, o general Plácido de Castro, foi um gaúcho que nos ajudou aqui na nossa independência, na revolução que nós fizemos para nos tornar brasileiros. O Acre nunca quis ser da Bolívia. Nós sempre quisemos ser brasileiros. E foi um dos gaúchos, foi a história de um gaúcho que fez com que a nossa história se abraçasse com a história do Brasil. Então, nós agradecemos ao povo gaúcho. Eu tenho um sonho ainda e quero ainda, antes de acabar o meu mandato, realizar, que é visitar o túmulo do Plácido de Castro aí no sul do Brasil. Muito bem. Quando a senhora estiver por aqui, está convidada para vir presencialmente nos estúdios da Rádio Bandeirantes participar do nosso programa. Tá bem, muito obrigada, Guilherme. Um bom trabalho para você e um grande abraço aos amigos aí do Gaúchos. Para a senhora também, bom trabalho e um abraço para os nossos ouvintes no Acre. Obrigada, até mais.